Amém. Gênesis, capítulo 43. Meus irmãos, se estiver perto de alguém, algum novo convertido, ou alguma pessoa que não é crente ainda, se estiver sem Bíblia, compartilhe a leitura com ele, com ela, em nome de Jesus. Mas é importante que façamos essa leitura juntos. Amém? Gênesis, capítulo 43, o versículo 11. Os irmãos acharam, diz amém. Aleluia. Assim está escrito, meus irmãos. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isto: tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E você diz amém. Amém. Podem retornar aos vossos assentos no nome de Jesus. Meus irmãos amados, quero louvar a Deus por essa oportunidade ímpar, irmãos, de estarmos na casa do Senhor, de estarmos adorando o nosso Deus. Estar na sede para nós é uma alegria muito grande. Estar com James, estar com a família dele aqui na sede, com a minha esposa, é muito bom estar com meus amigos, companheiros. Vou evitar de falar nomes aqui para não deixar nenhum de fora. Mas o pregador Enoque, este homem de Deus, um profeta, está conosco também, uma alegria, e todos os irmãos que vieram junto conosco para adorar ao Senhor Jesus. Eu quero lhe dizer que quando me foi facultado este convite, o presbítero James falou conosco, com a aquiescência do nosso pastor, a quem também eu mando a minha saudação, meu abraço, e agradeço também a ele por esta oportunidade. Eu pedi a Deus, irmãos, uma orientação, visto que eu conheço o contexto e, em parte, o propósito pelo qual esse homem de Deus tem firmado no coração e diante do Senhor, para que esse trabalho acontecesse. Eu sei que debaixo do joelho dele tem passado muitas petições a Deus, e dentre elas está a sua vida e aquilo que você tem apresentado diante de Deus. E é claro que, diante disto, sobre nós, tem esse cuidado, esse amor de a gente ouvir o máximo a voz e o querer de Deus, para que a gente possa transmitir para os nossos irmãos, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que o Senhor deseja falar. E eu tenho uma boa notícia para os meus irmãos. O Senhor falou comigo, me deu uma mensagem, e eu vou transmitir ela direto para o seu coração. Amém? É bem verdade que se nós adorarmos ao nosso Senhor, como disse o profeta que nos antecedeu, fica melhor, né, irmão? Porque quando a gente adora, dá fluidez. Quando a gente adora, o Espírito Santo fica mais à vontade. Quando a gente adora, ele vai colocando o óleo, né, nas fechaduras, as portas vai abrindo, o cão vai saindo, a canseira também, e a graça vai nos enchendo, amém? Tem alguém aqui que deseja receber de Deus aquilo que o homem não pode fazer? Então o segredo é só adorar. Mas, meus irmãos, por gentileza, se puder, mantenha a sua Bíblia aberta. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero subordinar elas a um tema, e o tema é este: presentes de um pai. É bem verdade que o cunho, o contexto do culto essa noite é sobre curas, é sobre a presença do Senhor, é sobre saúde. E quando eu estive orando a Deus e o Senhor falara comigo, Ele disse: filho, é bem verdade que todo o poder eu detenho nas minhas mãos. Eu posso curar aquilo que o homem não pode fazer. O que a medicina ainda não alcançou, os segredos estão na palma das minhas mãos. Mas a minha geração esqueceu que eu também curo aquilo que o olho não vê. Porque às vezes a gente fala de cura, a gente lembra do câncer, como foi falado aqui, a gente fala de algo como o Vavá passou, e um choque elétrico e coisas desse tipo. E o Senhor faz, e aprove a Ele fazer aqui essa noite também. Mas existe algo que o Senhor cura, que não aparece na ressonância magnética, que não aparece na consulta com o clínico geral, não aparece com o psicólogo, não aparece nem com o psiquiatra, mas aparece diante do trono do Senhor. E eu quero dizer aos meus irmãos que essa noite, queira o inferno ou não, mas é uma noite de cura, é uma noite marcada na agenda de Deus para tratar com o seu povo. Se você acredita que Deus é todo poderoso, tudo está no controle dele, até esse crente que está sentado do seu lado não é por acaso, o Senhor preparou isso aí. Você podia me ajudar para a gente ir quebrando esse clima? Olhe para ele, olhe para ela e diga para ele assim: não foi por acaso que Deus me colocou aqui, sentado do teu lado,
para adorar a Deus junto com você. Deus hoje vai me usar para te abençoar, e Deus hoje vai te usar para me abençoar. Se ela crê, no mínimo, vai dar um sorriso aí. Mas me escute, por favor. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do Gênesis, inúmeras histórias tem aqui para balizar, ajudar a nossa fé. Mas a palavra que nós lemos fala de um jovem muito conhecido da igreja e até fora dela, que é José. Quem nunca ouviu falar de José? Quem nunca pregou sobre José? Há livros sobre ele, há filmes sobre eles, há peças teatrais em Hollywood, em qualquer que seja o lugar que se fale de Bíblia, fale de algo que é sobrenatural, que só é algo além do normal pode explicar. Alguém já ouviu falar de José? O jovem que foi conhecido pelos seus sonhos. Mas o Senhor me revelou ou me deu algo sobre um lado da história de José que é pouco falado. Os irmãos sabem que, a nível de introdução, a vida de José, eu costumo dizer que ela é dividida em 3 pontos, em 3 fases, em 3 momentos. Onde o primeiro momento é do seu nascimento até os 17 anos, que é a fase, ou o primeiro momento, que é a fase dos sonhos, a fase dos projetos, a fase das interrogações a Deus. Dos 17 aos 30 é a segunda fase, é a fase pela qual ele é humilhado, perseguido, humilhado, por causa dos seus sonhos. E a última e a terceira fase, que é essa que eu quero levar você a chegar até ela, nem que seja pela fé esta noite. Ela vai dos 30 até os 110 anos. Que fase é essa, pregador? É a fase da realização dos sonhos, do cumprimento da promessa. Porque a minha irmã levantou a mão, eu vou dizer de novo. A terceira fase é aquela pela qual Deus tem preparado toda a sua vida para você alcançá-la. E eu vou liberar a primeira palavra, você vai chegar na terceira fase, em nome de Jesus. No período dos sonhos, nós somos confrontados. E o que dói é que nós somos confrontados pelos que deveriam nos abraçar, nos incentivar, nos ajudar. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que quando ele tinha apenas 17 anos, teve os sonhos, juntou seus irmãos, e os irmãos conhecem o sonho, ele sonhou que estava no campo com os seus irmãos, e os molhos que eles estavam colhendo, ficavam todos em pé, e ele disse que os 11 molhos dos seus irmãos se encurvavam para o molho de José. Eles ficaram com muita raiva, porque eles começaram a dizer, não, então agora quer dizer que você vai presidir sobre nós, você vai ser maior sobre nós. E isso causou neles raiva, inveja, ciúmes. Uns sentimentos que não dá para entender de alguém que está tão próximo de nós. Mas é bem verdade que às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam, que a gente nunca vai ter resposta para isso, a gente nunca vai entender, mas a gente vai perceber apenas depois que tudo isso passar. A gente vai sentar na cadeira e vai dizer, agora eu entendi o porquê o Senhor permitiu que isso acontecesse. Mas me escute, mesmo sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos, por causa dos seus sonhos, mesmo sendo odiado pelos irmãos, porque apesar dos sonhos, a Bíblia é bem clara em dizer que o velho Jacó amava a José, porque era o filho da mulher que ele mais amava, pela qual ele trabalhou para poder casar, ainda era o filho da sua velhice, ele tinha um amor especial. E para trazer a você para o texto e dentro daquilo que o Senhor quer falar conosco, eu preciso que você me entenda isso aqui, por favor. Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar na presença de Deus, porque eu não tenho dúvida que o que Deus tem para fazer conosco essa noite aqui, Ele vai fazer. Mas a Bíblia diz que Jacó era uma pessoa difícil de se comunicar, e haja vista até com os próprios pais, haja vista com seu filho, com os seus irmãos. E ele achou uma maneira peculiar de se comunicar, de falar, que era por dar presentes. E a gente tendo um pouquinho de sensibilidade, estudando a Bíblia, a gente vai ver que ele deu presente ao seu pai, ele deu presente ao seu irmão, ele deu presente aos seus filhos, e diante de José, ele fez uma túnica, um casaco diferenciado. A Bíblia diz que ele preparou um casaco cuja expressão no original grego significa talar, que talar é comprido à altura dos punhos ou do calcanhar. Não era uma túnica comum, além dela ser comprida, além dela ser longa, ela era colorida. Era algo que era diferente de tudo aquilo que os irmãos de José estavam acostumados,
porque túnica, apesar de ser da cultura daquele povo, mas era uma túnica de serviço, era uma túnica que as mangas eram curtas, embaixo não podia passar dos joelhos, porque dificultava o trabalho braçal, o trabalho no campo. Quando Jacó está confeccionando a túnica, e os irmãos percebem que não é uma túnica curta, é uma túnica comprida, logo nasce no coração dos irmãos de José 2 sentimentos. Primeiro, a curiosidade, para quem o pai está confeccionando esse presente diferenciado. Segundo pensamento, era o desejo de ser a pessoa que iria ser presenteada pelaquela túnica. Quando nasceu no coração deles, eu fico imaginando Rúben, o mais velho, olhando para Simeão, Levi e Judá, e dizendo assim: eu sou o mais velho, esse presente que está na mão do pai, com certeza é para mim, eu sou o primeiro filho, o desejo é meu. Talvez Judá olha para Rúben e diz: não, mas eu sou Judá, o meu nome é louvor, o meu nome é adoração, eu acho que o pai está fazendo esse presente para mim, porque entre nós aqui, ninguém adora melhor que eu. Aí eu fico imaginando talvez Levi, que significa junto, Levi olhando para os seus irmãos: e vocês não estão entendendo é nada, o meu nome significa junto, quando eu nasci, eu juntei com o nosso pai, eu colei nele, o presente que está nas mãos do pai só pode ser direcionado para mim. Para encurtar a história, túnica pronta, tecido à mão, trabalhada, confeccionada, brilhava aos olhos de todos, mas quando chega o dia de presentear um dos filhos, Jacó chama José, o menor da casa. Os irmãos olham para ele e começam a questionar por quê? O que é que José tem que eu não tenho? Porque o pai, alguém já está entendendo, mas eu vou falar tudinho. Alguém pode dizer: por que foi que o pai viu em José que não viu em mim? Esse presente era para ser meu. Irmãos, por favor, olha para cá. Eu não sei o que foi que Deus viu em você, mas eu sei que alguma coisa dentro de você chamou a atenção do pai, e Deus preparou essa noite para dizer a você: tem presente do céu direcionado para a tua vida. Você me ajuda a pregar? Olha para esse crente que está do seu lado, bem sério assim, cara de profeta. Diga para ele assim: eu não sei o que Deus viu em você, eu só sei de uma coisa: Deus te ama tanto que Ele preparou algo especial. Só dá para você, só cabe em você. Uramanto que me nasce. Não adianta criticar, não adianta invejar, não adianta colocar defeito. Ele disse que é seu, e se é seu, saia da frente o inferno, porque Deus não erra. O presente de Deus essa noite é para você. Só quem crê, diga comigo assim: eu não tenho culpa se o pai resolveu me abençoar essa noite aqui. Cadê a mão daqueles que creem? Cadê a mão daqueles que creem? Irmãos, eu amanheci o dia hoje com a vontade de ser usado por Deus neste altar, neste culto. E eu não sei se você crê nisso, mas eu vou falar assim mesmo. Eu acabei de ouvir bradar a voz do Espírito de Deus dizendo assim: pois é, filho, eu também estou com uma vontade de te usar neste altar aqui. Tem coisas acontecendo enquanto eu prego, enquanto eu ministro, que os seus olhos naturais não estão conseguindo entender, dado a trajetória do seu caminho. Mas se você abrir pela fé os olhos espirituais, você vai até ouvir o barulho da porta abrindo, você vai ouvir o presente chegando, o que Deus
Deus determinou a teu respeito vai começar a se cumprir aqui. Oh. O interessante, irmãos, é que tem pessoas na terra que olham para nós e nos reprovam, mas o céu aprova. Eu anotei aqui, tem pessoas, irmãos, que a terra não aceita, mas o céu aceita. Tem pessoas que a terra diz assim, eu não vou com a cara dele. Mas o céu diz assim, e daí? Eu fui com a cara dele. A terra, a irmã Marinava, diz assim, ele não. Aí o céu, a irmã Jean, diz, ele sim. A terra diz, eu não aceito. Aí o céu diz, problema é seu, porque quem levantou fui eu. A terra diz, a túnica não vai dar nela, não vai dar nele. Mas o céu diz, você não entende de nada, porque a medida está na minha mão, vai dar. Arabantu reminácia, uribicolibacé, receba a presença do Eterno, cuidando da tua alma essa noite aqui. Percebam que todo escolhido de Deus, aonde ele chega, dá certo. James, todo escolhido de Deus, aonde bota a mão, Deus abençoa. Você já percebeu isso? Tem gente, irmãos, que é tão fraco de fé, que olha para o estereótipo, olha para a aparência, e diz assim, e fulana, vai dar certo não. O James disse assim, é feinha. Vai dar certo não. Aí o céu diz, é dessa que eu gosto. Irmãos, eu não sei se você está percebendo, mas eu sinto que existe uma conspiração do céu querendo agir e algo da terra querendo atrapalhar. O de revantu remanassai. Mas está para nascer um demônio no inferno que impeça. Aqui no altar já tem gente recebendo. Ninguém impede. Vou profetizar, você recebe. Toda arma preparada contra a tua vida não prosperará. Ainda com essa mão levantada, deixa eu te explicar isso aí. Sabe o que é arma preparada? É o seu inimigo estudar as suas características, descobrir aonde é teu ponto fraco, onde é que machuca, aonde é que dói mais, preparar a arma e dizer, é por aqui que eu vou, é por aqui que eu vou pará-la, é por aqui que eu vou envergonhá-la, é por aqui que eu vou calar ela. Aí o céu diz, toda arma preparada contra ti, não, não, cadê a mão, Arabá? Já tem gente recebendo, a arma está sendo quebrada, o arco está sendo quebrado, e nós escapamos para a glória do Senhor. Paramando o resto. Mas me escute. Tantos embates, tantas traições, tantas humilhações causaram em José. Escute que agora eu entro na mensagem propriamente dita. Causaram em José feridas tão profundas, dores inimagináveis. Irmãos, eu estou falando de um jovem que foi odiado pelos próprios irmãos, jogado numa cova para ser morto. Como não conseguiram matá-lo, venderam como escravo. De escravo foi vendido, chegou no Egito na casa do capitão da guarda de Faraó, Potifar, e foi trabalhar como escravo. Trabalhando como escravo, foi tentado pela mulher. Olha que trajetória, irmãos. Irmã Marinalva, mas o que eu fico vendo, a gente prega que ele venceu todos os embates. Mas a gente não para pensar
que José era um ser humano. E não existe ser humano, irmão, que apanhe uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes e não deixe em si marcas, feridas, cicatrizes, que alguém olha e diz assim: tanta gente bate, mas ela está de pé. Tanta gente bate, mas ele não entregou. Tanta gente bate, mas olha, Deus sabe. Mas só Deus sabe por onde ou como está a nossa alma. Porque as pessoas veem um pregador pregando, um cantor cantando, uma dirigente de ciclo de oração e acha que a gente é feito de ferro. Não, irmão, aqui dentro das nossas veias corre sangue, igual corre no céu. A gente também tem alma que chora de madrugada, que fecha o quarto de noite e diz para Deus: se a gente soubesse que ia doer tanto, a gente não aceitava. Mas eu estou pregando para pessoas aqui que não tem como mais voltar, não tem como mais desistir. Vou dizer, até você adorar, não tem como mais entregar, não tem como mais nem pedir para morrer, porque o que Deus chamando quer me nascer. Eu queria poder ter tempo para pegar você assim pelos ombros, como um pai faz com o filho, olhar dentro do seu olho e dizer assim: o investimento na sua vida foi alto demais, não dá para parar, não dá para entregar, não dá para desistir. Eu já estou vendo lágrimas aqui, é porque o Pai tem um presente especial para nós outros essa noite, e Ele já está trabalhando na tua alma. A Bíblia diz que o menino cresce, interpreta sonhos e se torna, se torna o governador do Egito. Em toda a terra do Egito, abaixo de Faraó, a Bíblia diz que ninguém levanta a mão ou o pé sem a autorização de José. Agora olha aqui para mim, segura um pouquinho. Diante de tudo isso, a gente podia olhar para ele e dizer: o menino cresceu, venceu todas as dores, está realizado. Sim ou não? Mas se a gente for olhar no íntimo, se a gente for colocar uma luneta e pensar a Bíblia, a gente vai ver que existe algo nas entrelinhas, que não é bem assim. A Bíblia diz que ele já é governador, dão a ele uma esposa, ele casa, tem 2 filhos varões, e olha o nome do primeiro menino: Manassés. Manassés significa esquecimento. Qual é a aplicação? Deus me fez esquecer os sofrimentos na casa do meu pai. Significa que aquilo, naquele momento que o menino nasceu, na mente dele, fazendo um perfil psicológico, na verdade, ele não estava feliz, ele não estava satisfeito, ele estava dizendo para Deus assim: Deus, o Senhor me deu o meu primeiro filho, eu vou colocar o nome dele de esquecimento, porque eu desejo que o Senhor me faça esquecer aquilo que aqui dentro não fecha, aquilo que aqui dentro está aberto e ferindo e sangrando. Nasceu o primeiro, aí veio o segundo, Efraim. Deus me fez prosperar. Ele está dizendo assim: Deus, me faça prosperar na terra onde eu fui vendido. Isso aqui, irmão, é um desejo íntimo dele. Com que base, pregador, você fala isso? Escute com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que quando ele e os irmãos conhecem a história, interpretou os sonhos, que era 7 anos de fartura, 7 anos de bênção, e posteriormente mais 7 anos de sequidão, mais 7 anos de privação, de fome em toda a terra. A Bíblia diz que passaram os 7 anos, ele já sentado na cadeira do governador. Me escute que eu já me encaminho para concluir, para fechar, casa da hora. Ele já está lá sentado na cadeira, já está casado, já tem 2 filhos. E escuta aqui esse detalhe, eu vou ter que aplicar isso aqui. A Bíblia diz que agora a gente olhando para ele, a gente via o jovem de 30 anos, casado, pai de 2 filhos, sentado na maior cadeira de governador da maior potência do mundo. Um anel real no dedo, uma veste real, calçada com sapatos real, um colar real, parecia um príncipe.
ou era um príncipe. Mas a Bíblia diz que no segundo ano da segunda visão, que era no segundo ano da fome, ele está sentado no seu cargo de governador, os meninos estão brincando, a esposa está em casa, o faraó está feliz, porque é a maior potência no mundo, todos os países têm que vir para o Egito para poder comprar comida. Mas aí ele olha para a fila, e ele vê 10 homens, seus irmãos, com fome. Escute isso aqui e dobre a sua atenção. Quando José vê os seus irmãos, é como que o filme passa todo na cabeça dele. Ele lembra que foi traído, ele lembra que apanhou, foi jogado na cisterna para morrer. E aquilo mexe com ele, estudando num perfil psicológico. A psicologia diz que aconteceu um fenômeno com José, quando ele viu os irmãos, que desencadeou nele um gatilho das emoções. Ele olhou para os irmãos e a alma dele se perturbou, porque agora mesmo ele governador, mesmo a expressão rio larguense, mesmo ele o tampa na história. Ele olhou para os irmãos dele e lembrou que apanhou, que foi traído, e dentro dele disse assim: agora é a hora que eu vou me vingar, Will, de um por um. Chamaram ele, irmãos, para perto, tiraram das fileiras. Eles olharam para José e não reconheceram. É porque a minha bisavó já dizia que quem bate esquece, mas quem apanha, quem humilha, esquece, mas quem foi humilhado, quem rejeita, esquece, mas quem foi rejeitado, a promessa, irmão, era 11 fechos se dobrar, tinha 10, a promessa não podia cumprir ali. A Bíblia diz, irmãos, que ele coloca os irmãos na cadeia, mas ele entra na recâmara dele e grita, chora copiosamente. É por isso que estava escrito, ele lutou consigo mesmo. Os irmãos estavam na palma da mão dele. Se ele quisesse, ele liberava a vida, mas se ele quisesse, ele mandava matar, e ninguém tinha nada a ver com isso. A diferença, James, é que quem é escolhido de Deus não tem o direito de fazer com seu inimigo o que a gente queria que fizesse. Aí é que está o problema. E segure, porque Deus chamou você para cuidar de quem lhe machucou. Deus lhe chamou para abençoar quem lhe amaldiçoa. Deus lhe chamou para cuidar daquele que está ferido, responsável por lhe ferir. Isso aqui não estava escrito no meu esboço, está vindo agora e eu vou falar. Você não pode dar as costas para quem te machucou, porque tem um projeto de Deus nesse respeito, e o que Deus deu a você, não deu a ele. É por isso que com você o negócio é mais demais. Não, por favor, olhe para esse crente que está do seu lado e diga para ele assim: a responsabilidade, não me ajude, que isso aqui é de Deus, diga: a responsabilidade do dom que Deus te deu é grande demais. Irmãos, cuidar de quem nos machuca é difícil demais. Não seja sincero. Você sabe que a pessoa não lhe suporta. Meu Deus, tenha misericórdia, não era isso que eu tinha notado. Mas, irmã Jeane, você olhar para a pessoa que não lhe suporta e Deus dizer: cuide dele, cuide dela. O que eu dei para você, dá para você e dá para ela, dá para você e dá para ele. E ai de você se guardar a mão, porque Deus lhe colocou aonde colocou, foi para isso mesmo. Pode não dar abraço nas costas, não dar tapinha, pode não abraçar, mas Deus chamou você para cuidar. E daí? Vai ter que cuidar. Pregador, mas está doído, mas cuide doendo a si mesmo. Pregador, eu vou parar, vai não, porque o céu está dizendo: só para quando eu disser que é para parar.
É porque a túnica não está nos irmãos de José, só cabe em você. A palavra foi dada a você. Ai, Jesus, a unção no abraço só foi dada a você. Então é por isso que você diz assim: Deus, quando eu preciso de um abraço, o Senhor coloca alguém para eu abraçar. Quando eu preciso de uma palavra, o Senhor coloca alguém para eu dar uma. Como é que é isso? É porque tem uma unção, é porque tem uma promessa sobre a sua vida. Deixa eu correr aqui. 22 anos se passam e agora eles se encontram. Deixa eu te falar uma coisa para você dar um glória a Jesus. A vida de quem persegue sonhador não prospera, não produz, não tem novidade, é a mesma coisa todo ano. Porque, pastor Vanderlei, parou de sonhar, se preocupa com a vida dos outros. E quem se preocupa com a vida dos outros não tem tempo para viver as promessas de Deus na sua própria vida. Aí se encontra, olha José, cabelo novo, roupa nova, sentado no trono, um exército servindo, e os irmãos que perseguiram ele, passando fome, a mesma roupa, morando na mesma casa. Vai dar nenhum glória a Jesus, eu vou dizer tudinho do jeito que eu senti. É porque perseguidor de crente, vendedor de santo, irmão, merece prova mesmo, merece pancada na cabeça mesmo. Mas quem não desiste de sonhar, vai comer do melhor, vai sentar no melhor, porque quem faz é o Pai. Mas vamos correr que eu preciso fechar aqui. 5 minutos, 7 no máximo, e a gente ora. Diga comigo assim: o presente do Pai fez toda a diferença. Escute, eu preciso correr agora. O presente estava dividido em bálsamo, mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Preciso desmiuçar isso aqui para você. Diga comigo: bálsamo. O bálsamo, irmão, vinha da terra de Gileade. Era a terra da unção. O bálsamo era um poderoso antibiótico. Era um anti-inflamatório. Olha a cura começando a acontecer aí. Era o pai preparando um presente para o seu filho sem saber que estava mandando para ele. Ele disseram assim: prepara um presente para mandar para ele aí. Olha a história voltando a acontecer, porque Deus gosta dessas coisas. O primeiro presente, os irmãos ficaram com raiva, mas foi o pai que deu direto para José. Ficaram com raiva, ficaram com ciúme, a ponto de arrancar a túnica manchada de sangue e devolver para o pai. Agora é o próprio pai que está mandando o presente pelos mesmos irmãos, e é eles que vai ter que entregar para José. Cadê esse aleluia aqui atrás? Eu vou explicar para você isso aqui melhor. Você prepara para dar um glória a Jesus bem gostoso? Deus vai usar quem mais lhe machucou, quem mais lhe humilhou, para trazer o presente na palma da sua mão. Você vai olhar para ela, vai olhar para ele, vai dizer: não estou entendendo nada. Aí ela vai dizer: eu também não estou entendendo, mas foi Jeová que mandou. Receba. Quem recebe isso aqui? Irmão, eu estou sentindo cheiro de coisa nova. Eu estou sentindo cheiro de presente. Eu estou sentindo cheiro de cura. Eu estou sentindo cheiro de transformação. Vai ter virada na história de alguém aqui. Bálsamo, um poderoso anti-inflamatório. Mel. Aí esse mel aqui não era mel de abelha, pregador Enoque. Era um mel que ele era tirado pelo espremer de uvas e tâmaras. Isso aqui só tinha em Israel. Era o pai dizendo assim: leve esse mel para ele. Aí os irmãos: mas por que, pai? O original aqui desse mel, a palavra hebraica é debaixo, que significa, que é um poderoso cicatriz.
cicatrizante. O deboche era usado pelos oficiais de alta patente na guerra, porque quando ele ou os seus soldados eram alvejados na guerra, eles paravam, sacavam o mel, passavam na ferida, e a ferida começava a colar, cicatrizar. Era o pai dizendo para José: você é governador, você está em cima do palácio, você está sentado na cadeira maior, mas eu sei que dentro do teu peito tem feridas que ainda estão abertas, que precisam ser curadas, cicatrizadas. Deixa eu continuar. Especiarias, mirra e terebinto, irmão, eram plantas, e eram plantas aromáticas. Era dela que os especialistas extraíam perfume, mas até a seiva desses perfumes curavam. Especiaria era uma planta que tirava todas as folhas das plantas, triturava num pilão, e todas as vezes que o especialista batia, triturava, se percebia um aroma agradável. É por isso que você não entendeu ainda. Quanto mais pisam, quanto mais te encaçapam, quanto mais agora eu quero ver como é que ela sai dessa. O que se percebe é um perfume bom, o que se percebe é uma palavra nova, o que se percebe é um cântico novo saindo de dentro de você. É o Pai dizendo: quanto mais bater, quanto mais machucar, mais eu vou te usar. Mirra era uma planta cheia de espinho. Escuta, essa era uma planta alta, cheia de espinho. Para tirar a seiva dela, irmãos, os especialistas queriam pegar uma tora de madeira e bater no tronco da árvore. Quanto mais batia, mais machucava. Depois eles colocavam a madeira de lado e ficavam esperando sangrar a seiva para eles poderem colher. Aquela seiva, quando juntava com o ar na atmosfera, exalava um perfume que podia se perceber a quilômetros de distância. É por isso que quanto mais te batem aqui, no outro lado alguém diz: mas lá tem uma... Lá tem um, liga para ela para tu ver, liga para ele para tu ver. Parece que não morre, é porque quanto mais batem na tua estrutura, o Pai diz assim: bata mais um pouquinho, porque é você batendo e eu levantando, é você batendo e eu usando, olha aí, é você batendo e eu sarando. Ai, como eu queria mais tempo. Terebinto, escute essa. Terebinto era uma árvore alta, de raízes grandes, que também servia para tirar perfume. E esse perfume, essa seiva também gerava cura. Mas o interessante era a forma de extrair isso. Raízes altas, os especialistas vinham com espetos grandes assim e furavam as raízes da árvore. Vários furos. Aquilo machucava, irmã Sandra, mas quanto mais machucava, saía uma seiva gostosa, que ia impregnando no ambiente. E alguém dizia assim: como é que é isso? Que cheiro é esse? Vou aplicar para você. O perfume na Bíblia tem dois sentidos. Primeiro, adoração. E segundo, é envolver aqueles que estão a seu redor. Porque aonde você está, Deus está também. Aonde você está, o barco não afunda, a casa não cai, a família não desfaz. Por quê? Porque você está lá. Enquanto você estiver exalando o bom perfume de Jesus, não vai ter morte. Vou profetizar: não vai ter loucura, não vai ter perda, não vai ter suicídio, vai ter vida, vai ter cura, vai ter restauração. Levante a mão para adorar. Para terminar, diga comigo assim, para fechar o presente: o Pai mandou levar amêndoas. E aqui eu fecho.
Amêndoas é a primeira árvore que dá fruto depois do inverno. Na verdade, a amêndoa é um anúncio de um novo tempo. Amêndoas para Israel era um símbolo da fidelidade de Deus. Era Deus dizendo: eu velo pela minha palavra para cumprir. Era o pai mandando um recado para José dizendo: o sonho de 22 anos atrás está de pé, eu vou cumprir um por um. Pregador, agora eu fecho. Eu trouxe você até aqui só para te dizer isso. A promessa na vida de José só cumpriu-se depois que os irmãos juntaram os 11, porque os irmãos sabem que na primeira vez um ficou preso, voltou só 10, e depois voltou 10, mas o outro estava preso. Quando juntaram eles, os 11 no palácio, e abriram os presentes, depois que José recebeu cada presente, foi que eles se dobraram e Deus disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Sabe qual é a aplicação que Deus me deu aqui? Provérbios capítulo 4, versículo 23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. Mão direita que eu vou profetizar. As promessas de Deus a teu respeito vão se cobrir cabalmente, uma a uma. Mas quando no seu coração não houver mais lugar para decepção, para rancor, para raiva, essa angústia tem que sair, vai sair hoje. Hoje você vai liberar perdão para alguém e vai liberar perdão para você mesmo. E assim diz o Pai: enquanto você não liberar perdão, a promessa não se cumprirá. Mas quando você esvaziar o peito desse rancor, dessa raiva, oramandarabagaia, ele não vai cumprir a promessa. Pai, aonde tiver um coração desejoso agora pela tua presença, ferido e machucado pela trajetória na vida, ajude a minha irmã e ajude o meu irmão a liberar agora o perdão. Vai embora medo, vai embora calúnia, vai embora decepção, vai embora o ódio, vai embora o rancor, vai recebendo vida, vai recebendo autoridade, vai recebendo, minha irmã, libera mesmo, deixa ele te encher, deixa ele esvaziar o teu peito de tanta dúvida, de tanta raiva, de tanta decepção. Recebe graça, recebe vida, recebe alegria, receba a presença dele agora. Fica de pé em nome de Jesus. Remanto que me navacia, meu Deus do céu. Xereme como tu ravacia, tem um peso saindo dos teus ombros, das tuas costas, mas eu preciso orar por você. Então eu quero ver aqui só as mãos daqueles que ouviram a voz de Deus essa noite aqui, só a mão. Se não ouviu, fique quieto, mas se você ouviu a voz de Deus e precisa que o Senhor trate da sua alma, do seu coração, você vai sair do seu lugar e vem aqui para frente, porque nós precisamos orar por você. Venha.